Nesta aula vamos discutir características do fenômeno ondulatório que se expressam em atividades do cotidiano e que são elementos identificadores cruciais, de uma certa maneira, propondo um fecho para as propriedades ondulatórias que estão intimamente associadas com as ondas eletromagnéticas e, consequentemente, vão estar também expressas quando discutirmos a própria dualidade onda-partícula que se manifesta no caso também da matéria ao introduzirmos os conceitos da física quântica. Portanto, nessa aula vamos discutir dois fenômenos especificamente, a interferência e a difração, que estão relacionados com a dinâmica ondulatória e se expressam em vários fenômenos do cotidiano. Inicialmente é importante notar que a interferência ela depende da interação, da sobreposição entre ondas eletromagnéticas que apresentem a característica da coerência, ou seja, não faria sentido procurarmos uma interação, ou seja, um efeito de interferência sistematicamente, se as ondas que interagem não tivessem uma relação entre elas, ou seja, não fossem amarradas através, ou seja, da fonte sendo a mesma, por exemplo, de uma onda plana, seja através do espelho de Lloyd, por exemplo, que veremos a seguir, que também estabelece uma vinculação, porque, afinal de contas, a fonte é a mesma, apenas seu reflexo num espelho produz uma imagem como a de uma outra fenda. Então, a interação entre ondas provenientes de fendas, por exemplo, que provoca esse padrão chamado de interferência entre as ondas, ele naturalmente exige que as ondas estejam em sintonia, vamos dizer assim, ou seja, expressando uma relação de coerência. A questão da vinculação de uma onda com a sua onda refletida, por exemplo, também pode ser analisada e, efetivamente, o próprio Newton, que estudou não só os fenômenos da óptica, além da sua contribuição extraordinária para a mecânica, ele, entre outras propriedades das radiações eletromagnéticas que ele estudava, ele estudou, evidentemente, a formação dos feixes de radiação eletromagnética, como vimos anteriormente, estudou fenômenos como a refração, reflexão e refração, e fazia exibições em que ele mostrava, por exemplo, de que maneira se formavam franjas claras e escuras em superfícies de vidro sobre as quais se fazia incidir uma radiação de maneira controlada. Ora, essa radiação incidindo sobre esse material, sendo vidro, haveria então reflexão e haveria também refração em mais de um nível. E, efetivamente, a reflexão promovida em dois lugares muito próximos, geometricamente, também lhe permite a manutenção da coerência entre as radiações que interagem como resultado desta incidência de radiação sobre as superfícies e permitia a ele fazer simpáticas mostras do que ficou conhecido como os anéis de Newton, ou seja, essas reflexões e refrações por dentro de pequenas camadas, ou seja, a reflexão promovida gerando uma defasagem, uma pequena defasagem
entre a defasagem espacial entre as ondas eletromagnéticas que incidiam sobre um filme fino de ar, por exemplo, separando duas camadas de vidro. Então, esses anéis de Newton são nada mais, nada menos do que uma consequência do fenômeno de que a reflexão de um meio com índice de refração menor para um índice de refração maior produz uma mudança de fase e, sobretudo, se a camada for fina, a camada em que esta refração acontece em etapas, como teríamos, por exemplo, no caso de vidro, com uma fina camada de água sobre ele e ar acima, a incidência de uma radiação eletromagnética lhe permite observar na reflexão a defasagem, uma diferença de caminho no raio refletido que permite a formação das franjas, ou seja, regiões claras e escuras, ou seja, regiões em que a radiação tem intensidade nula, ela tem uma sobreposição destrutiva, e em outros lugares ela terá então uma sobreposição construtiva, sendo então regiões claras e escuras, formando as chamadas franjas de interferência. No caso dos anéis de Newton, trata-se de uma região não unidimensional, como vamos examinar em seguida, mas sim numa região de natureza geometricamente desenhada como circular, e aí você teria então esta incidência de radiação promovendo a formação de franjas claras e escuras na forma circular em torno do ponto de contato entre as duas superfícies de vidro. A maneira de se obter, então vamos examinar no caso unidimensional. A maneira de se obter, uma maneira simples, é você ter duas superfícies em contato e você entre elas pode colocar uma folha de papel com espessura adequada e você vai obter então uma pequena separação entre as duas superfícies do vidro, por exemplo, e aí você vai formar uma pequena camada de ar. Nesta camada de ar, você vai então ter a passagem da radiação eletromagnética rumo a uma outra superfície, ou seja, passando depois de uma das superfícies, passa pela outra superfície e gera, por reflexão, uma diferença de caminho percorrido. Esta diferença de caminho percorrido é então comparada, evidentemente, com o comprimento de onda daquela radiação. Logicamente, se há um ponto de contato entre as duas superfícies, de vidro, por exemplo, é um pequeno espaço, uma camada de ar muito fina, muito tênue e com afastamentos crescentes, e em seguida você tem um afastamento máximo, você vai ter um certo número de regiões claras e escuras, desde que você incida sobre essa superfície de vidro superior uma radiação eletromagnética. No caso da luz visível, você verá então franjas claras e escuras. No caso do fenômeno ondulatório observado na matéria, você vai ter então o equivalente a isso, que seria então a sensibilização de filmes fotográficos na faixa de radiação que esteja em consideração, não necessariamente no visível, mas no caso da radiação na frequência do visível, ou seja, de 400 nanômetros até 700 nanômetros aproximadamente, teremos então este fenômeno de franjas claras e escuras. Suponha, por exemplo, que uma radiação com 500 nanômetros, ou seja, na faixa do visível, incida sobre o vidro de maneira perpendicular, ou seja, normalmente,
e franjas de interferência sejam observadas através da reflexão e consequente diferença de caminho entre os feixes dessa onda eletromagnética. Se o ângulo feito entre as placas é conhecido, e é conhecido por construção, porque você tem a altura, vamos dizer assim, da folha de papel e você tem o ponto de contato. Consequentemente, você saberá, sabendo o comprimento dessas placas de vidro, você tem então o ângulo formado. Quantas franjas escuras de interferência você obteria por centímetro neste caso? Ora, a determinação do número de franjas por centímetro passaria por determinar na distância horizontal medida, ou seja, no comprimento x, qual é a dimensão, qual é o comprimento, qual é o valor do comprimento, até uma franja. Por exemplo, imagine que seja a mésima franja de número m. Ora, em seguida você vai saber então esse número de franjas por unidade de comprimento de maneira imediata, como sendo o número de franjas dividido pelo comprimento em que essas franjas foram observadas. Ora, como o raio refletido tem um deslocamento, uma mudança de fase de 180 graus, que é um fenômeno relativo à reflexão, o ponto de contato, ou seja, onde a diferença de caminho é nenhuma, porque as duas superfícies estão em contato, as duas superfícies de vidro estão em contato, consequentemente não há diferença de caminho, ou seja, uma onda se superpõe a uma outra onda que está 180 graus defasada dela. Então esse é um ponto escuro, ou seja, você não verá a radiação refletida nesse ponto. Em outros pontos haverá superposição de maneira gradual, construtiva, e posteriormente destrutiva de novo, construtiva mais uma vez, e assim por diante, numa sequência de claros e escuros. Portanto, a primeira franja escura, depois desse ponto, é quando então acontece o dobro do comprimento, ou seja, o comprimento percorrido pela radiação na ida e na volta desse filme fino de ar, for igual ao comprimento de onda da radiação incidente. Portanto, você pode, inclusive pelo fato de que o ângulo nesses casos é muito pequeno, trata-se de um filme realmente muito fino, então o ângulo, ou seja, apoiado numa pequena folha de papel, esse gera um ângulo que pode ser considerado aproximadamente igual ao seu próprio seno e à sua própria tangente. No caso do ângulo pequeno, o seno do ângulo ou o próprio ângulo pode ser considerado como o tamanho, a dimensão P, ou seja, o espaçamento entre as placas, dividido pelo comprimento do trecho até a franja que você está observando. Portanto, esta franja escura, de número M, acontecerá quando a diferença de caminho, ou seja, 2 vezes a espessura do filme de ar, for igual a de um certo número de comprimentos de onda, digamos, m comprimentos de onda para a mésima franja. Portanto, resolvendo, neste caso, para m sobre x, você terá como m igual a 2t sobre lambda, e, consequentemente, sendo t igual a x vezes o ângulo, você tem, então, a expressão de m sobre x, ou seja, número de franjas por unidade de distância, como sendo 12 unidades por centímetro. Ou seja, há 12 franjas, regiões escuras, por cada centímetro deste trecho do filme fino de ar. Prosseguindo, vamos considerar um outro fenômeno também de grande importância, que é o fenômeno da interação, ou seja, da sobreposição da radiação coerente
proveniente de duas fendas. Fendas essas que têm espessura muito pequena em relação ao comprimento de onda da radiação incidente. Isto vai ser importante porque, quando isto ocorre, a fenda funciona como se fosse uma fonte pontual daquela radiação, não havendo, então, uma influência grande da largura da fenda no padrão observado depois da passagem da radiação pela fenda. Ela funcionaria como uma fonte de ondas circulares ou, dependendo se for, no caso, cilíndrico, então você teria ondas com perfil cilíndrico. Então, com perfil olhadas de cima seriam, então, circulares e olhadas ao longo do plano em que está acontecendo a manifestação, a propagação, elas teriam, então, aparência de frentes cilíndricas de onda. Os padrões de interferência podem ser observados como o foram no caso do experimento de Young. Ele utilizou fonte de luz coerente e, como o fez? Bom, simplesmente gerou com uma fonte as fendas num mesmo plano e a mesma fonte de luz servindo como fonte de onda plana situada a longa distância das fendas, produzindo uma radiação que chegava, então, rigorosamente em fase nas duas fendas, e ele poderia estudar a interação das duas fontes pontuais, coerentes, produzindo um padrão numa tela situada a uma certa distância da parede onde estavam as fendas. Assim, quando a diferença de caminho entre as radiações percorridas, caminhos percorridos de uma fonte, ou seja, de uma fenda, e da outra fenda até o ponto de observação, quando a diferença de caminho fosse igual a um número inteiro de comprimentos de ondas, um número inteiro de comprimentos de onda, você teria, então, uma interferência construtiva. Portanto, um ponto em que a intensidade luminosa, no caso da luz visível, seria mais forte, por assim dizer. Em outros pontos, haveria, então, uma interferência destrutiva, como já observamos no caso de ondas longitudinais. Nesse caso, estamos tratando de ondas eletromagnéticas que são, por natureza, transversais. Assim, como os máximos de interferência vão corresponder a um número inteiro de comprimentos de onda, a expressão d seno do ângulo correspondente ao ponto de intensidade máxima de número m vai ser correspondente a m vezes o comprimento de onda desta radiação, onde naturalmente m pode ser igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Nesses espaçamentos obteremos então os máximos de intensidade luminosa. Os mínimos, naturalmente, vão estar nos pontos intermediários e, portanto, o seno corresponderia a m menos meio, m mais meio, perdão, multiplicado pelo comprimento de onda, onde então o m terá valores também 0, 1, 2 e assim por diante. Como exemplo, considere duas fendas estreitas separadas por 1,5 nanômetros ou nanômetros, sendo as fendas iluminadas por uma fonte de luz amarela, cujo comprimento de onda é 589 nanômetros, e a fonte desta luz amarela é uma lâmpada de sódio. Encontre, neste caso, o espaçamento entre as franjas claras observadas sobre uma tela que está afastada 3 metros destas duas fendas. Graficamente, você tem um perfil deste tipo,
em que a distância medida ao longo da tela, onde são projetadas as ondas eletromagnéticas e, consequentemente, onde veremos os padrões claros e escuros da interação entre as duas fontes pontuais, ou seja, a superposição das duas e a chamada figura de interferência será então examinada na tela em que se projeta esta radiação. Ao longo da tela tem a franja de número M, vai ser então imediatamente obtida. Note que o comprimento 3 metros, ou seja, a distância da fenda até a tela, é uma distância bastante maior do que o espaçamento entre as fendas. Mais do que isso, observe que a espessura das fendas é realmente bastante menor do que deve ser bastante menor do que o comprimento de onda da radiação, no caso a radiação correspondente à luz amarela, de 589 nanômetros, para que então sejam as fendas consideradas como fontes pontuais. Ora, o espaçamento das franjas entre si, entre os pontos em que a intensidade é máxima, pode ser obtido se você obtiver, por exemplo, onde está situado um máximo, digamos que seja o terceiro máximo. Você sabe onde está o primeiro dos máximos, que é exatamente correspondente ao ângulo zero, θ igual a zero, ou seja, M igual a zero, aquele é um ponto de máximo de intensidade luminosa, e você então, medidas 3 dessas distâncias, você poderia simplesmente dividir por 3 e você saberá qual é a distância entre cada par de máximos contíguos. Portanto, neste caso, você teria então que D multiplicado pelo seno de θ3, por exemplo, a terceira franja, terceiro máximo, seria igual a 3 vezes o comprimento de onda e, portanto, o seno deste ângulo vai ser correspondente a que y3 dividido por 3, ou seja, a distância entre dois máximos, assim como poderia ser y5 dividido por 5 ou y10 dividido por 10, ou seja, medida a distância entre o máximo de número 0, vamos dizer assim, e o décimo ponto onde a intensidade é máxima dividindo por 10, você teria este resultado, que é o de 1,18 milímetros. Observe que a noção de pontos claros e pontos escuros, que já foi estudada anteriormente, ela continua sendo observada dentro do mesmo padrão algébrico que utilizávamos anteriormente. Ou seja, a intensidade é proporcional a uma intensidade de referência, que no caso seria então uma amplitude de referência, 4,0, por exemplo, mas multiplicada pelo cosseno ao quadrado da metade da defasagem entre as ondas que estão interagindo. Este padrão, então, se repete e você vai ter esse padrão, essa medida de intensidade luminosa correspondente às regiões claras e escuras que você vai observar na tela do padrão de interferência. Conforme mencionado anteriormente, uma maneira de fazer a fonte para as fendas ser coerente é a de você fornecer uma radiação apenas que incide sobre as duas fendas de maneira coerente. Então você precisaria de uma radiação, uma onda plana, basicamente, uma fonte de iluminação intensa e a uma distância significativa, de tal maneira que essas ondas pudessem ser consideradas aproximadamente uma onda plana e incidissem então sobre as duas fendas. Uma outra possibilidade que também assegura a coerência entre os feixes de radiação eletromagnética é o chamado espelho de Lloyd, como mencionamos anteriormente. Ele teve a
formulou a proposição de que, afinal de contas, você poderia gerar duas fontes de radiação eletromagnética através de reflexão por um espelho que estaria, então, seria o equivalente ao ponto médio entre as duas fendas, sendo uma real e uma fictícia, essencialmente correspondente a uma fonte virtual, sendo a fonte efetivamente da radiação, a reflexão da radiação originada da fonte primária. Então você teria, a partir daí, a interação naturalmente num semiplano apenas, que é sobre o espelho, mas de qualquer maneira uma figura de interferência com duas fontes coerentes, sem dúvida, sendo uma delas uma fonte real e a outra fonte uma fonte virtual obtida, gerando então uma radiação que interage com a radiação originária, ambas estando relacionadas, sendo coerentes, apenas defasadas naturalmente, porque a reflexão gera uma defasagem de 180 graus, como mencionamos anteriormente. Diferentemente do padrão de interferência, em que cada fenda tem espessura muito pequena em relação ao comprimento de onda da radiação incidente, e, consequentemente, a própria fenda pode ser considerada uma fonte pontual de radiação, que, na verdade, funciona como uma fonte de ondas circulares aproximadamente. Diferentemente desse caso, o fenômeno da difração, ele discute a passagem da radiação por apenas uma fenda. Efetivamente, num fenômeno muito interessante, que é peculiar à natureza ondulatória, evidentemente, da luz e da radiação eletromagnética como um todo, há um efeito interessante que não se restringe ao caso em que a espessura é muito pequena e, consequentemente, a onda gerada é uma onda aproximadamente circular. Há um chamado padrão de interferência, padrão de difração, quando a fenda tem uma espessura, uma abertura de passagem da radiação que se compara com o comprimento de onda da radiação incidente. Isso também acontece, ou seja, o padrão de difração também ocorre quando a radiação incidente tem um comprimento de onda menor, maior, aproximadamente igual que a espessura, a abertura da fenda. Ou seja, esse padrão de difração descreve com muita riqueza, vamos dizer assim, a natureza ondulatória da radiação eletromagnética e pode, por si só, promover uma compreensão da natureza ondulatória, como veremos posteriormente, observada também na matéria, onde partículas como elétrons, por exemplo, se comportam gerando difração por fendas pequenas. Portanto, o experimento de difração de elétrons é um experimento que consolida a noção da natureza também ondulatória da matéria. Então, temos que, posteriormente, avançar na compreensão desta dicotomia, desta dualidade onda-partícula observada na natureza de modo geral. Portanto, observe que o padrão de difração observado com a passagem de uma radiação, radiação eletromagnética, no caso em questão, por enquanto, por uma fenda única, exibe máximos e mínimos numa tela projetada, por exemplo, à frente desta fenda. Observe que o ponto central, exatamente em frente à fenda, é um ponto em que há
intensidade da radiação eletromagnética é máxima. Além disso, há outros máximos secundários, diminuindo a partir deste máximo central. E entre esses máximos de intensidades diferentes, o máximo central e o primeiro máximo local situado à direita, por exemplo, do máximo central, você tem naturalmente um ponto onde há um mínimo. Há, então, uma intensidade que desaparece, ou seja, haveria então um ponto escuro ao lado de um ponto de claro central em frente à fenda. Então, esses pontos de máximos e mínimos que naturalmente têm uma correlação com os comprimentos de onda da radiação incidente. Os primeiros zeros nessa intensidade, ou seja, os pontos escuros ao lado dos pontos de claridade máxima na intensidade, esses pontos escuros vão ocorrer em ângulos especificados por seno de delta igual a lambda sobre A. Observe que se trata de um seno e que, consequentemente, se o comprimento de onda da radiação incidente é pequeno em relação à abertura desta fenda, você terá uma fração cujo valor é menor do que 1 e, consequentemente, você encontrará um ângulo ΔI em que esta intensidade se anulará, ou seja, um ponto escuro ao lado desse ponto de máximo de intensidade luminosa. No entanto, se você observar que para lambdas muito grandes, ou seja, maiores do que a abertura da fenda por onde a radiação passa, você terá um quadro em que esse seno precisaria ser maior do que 1, o que é uma impossibilidade. Efetivamente, isto expressa matematicamente um fato de que não haveria um ponto escuro nesta projeção da radiação do outro lado da fenda. Na tela, você observaria um clarão não homogêneo, não uniforme, mas de qualquer maneira apenas um clarão que não haveria escuridão, senão um ponto escuro, senão assintoticamente no infinito da tela para um lado e para o outro. Como exemplo, considere uma demonstração, por exemplo, feita no laboratório, referente à difração por uma fenda simples, feita com um feixe laser, consequentemente com uma frequência bem especificada e o comprimento de onda de 700 nanômetros, que passa, então, esse feixe de radiação eletromagnética, passa por uma fenda de 0,2 de milímetro de largura e atinge uma tela a 6 metros de distância. Você vai, então, encontrar o máximo central, a largura do máximo central sobre a tela, ou seja, a distância entre o mínimo que se situa de um lado do máximo central e o mínimo que se situa do outro lado desse máximo central. Esses mínimos, naturalmente, são pontos escuros na vizinhança do máximo central. Observe, então, como resposta, que a meia largura, ou seja, metade da largura do máximo central, se relaciona com o ângulo, sendo, então, o ângulo relacionado ao comprimento de onda e à própria largura da fenda. Desta forma, a tangente do ângulo θ1, ou seja, esse ponto onde haverá um ponto escuro, no padrão de difração, será correspondente à altura na tela, observada na tela distante 6 metros,
dividida pelo tamanho, afinal de contas, 6 metros, então a tangente do ângulo vai ser essencialmente isso, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, considerado como sendo 6 metros a distância da fenda até a tela. Portanto, sabendo e lembrando que o seno do ângulo onde ocorre esse zero é lambda dividido por A, temos então a possibilidade de montar esta relação como sendo, afinal de contas, o dobro desta distância que estamos observando de zero, altura zero até y1. Na verdade, temos que duplicar porque estamos buscando a largura do máximo central, então o dobro dessa altura, que seria então y1, onde acontece o primeiro valor nulo. Portanto, esse 2y1, que seria então a distância entre os dois pontos escuros ao lado do máximo central, corresponde a 2 vezes L, ou seja, 2 vezes esse cateto adjacente ao ângulo θ, tangente desse ângulo. O que significa 2 vezes L tangente de um ângulo que a gente vai obter na medida em que calcule lambda dividido por A. Calculado lambda dividido por A, temos que ver qual é o ângulo, o arco cujo seno fornece esse valor lambda sobre A. E, efetivamente, procedendo aos cálculos, você terá que a tangente se refere ao arco cujo seno é 700 nanômetros, ou seja, 700 vezes 10 a menos 9 metros, dividido por 2 décimos de milímetro, o que significa 4,2 vezes 10 a menos 2 do metro, ou simplesmente 4 centímetros. Portanto, a uma distância de 6 metros desta fenda, você encontrará um máximo de intensidade luminosa que tem uma altura, um máximo que tem a largura de 4 centímetros, 4,2 centímetros, e depois acontece um ponto de escuridão e em seguida outros pontos de claridade menos intensa do que esse máximo central. Desta forma, tivemos uma noção mais geométrica do padrão de interferência e de difração, que são cruciais não só no estudo das ondas eletromagnéticas por si sós, mas também são importantes porque, afinal de contas, esse tipo de padrão de difração e de interferência também esses padrões vieram a ser observados no trato com a própria matéria, cuja natureza se imaginava apenas corpuscular. Consequentemente, este quadro que nós discutimos referente à dinâmica ondulatória compõe, com o quadro anteriormente estudado, da dinâmica dos objetos sólidos e interações, como colisões, por exemplo, um quadro que, posteriormente, já no início do século XX, passou a ser uma necessidade para uma compreensão melhor dos fenômenos da natureza, e realmente a partir da década de 20 do século 20, a década de 30 também do século 20, passaram a compor um arcabouço conceitual que deu origem às explicações mais modernas relativamente à própria natureza da matéria e seus comportamentos ondulatório e corpuscular. Portanto, prosseguiremos posteriormente com conceitos de física moderna em que todas essas peculiaridades surgirão de maneira integrada.